Olá, eu sou a professora Beatriz do Bem Poliglota e uma das reclamações mais frequentes de quem está aprendendo inglês é não conseguir entender o inglês falado rápido ou consegue entender quando lê, mas não quando escuta. Por que isso acontece? Na maioria das vezes as pessoas não estão realmente falando tão rápido assim. Muitas vezes até são professores que estão falando de uma maneira muito mais lenta do que o natural, mas quem está aprendendo ainda tem essa impressão que está muito rápido. Uma das razões por que isso acontece é porque o inglês não é um idioma silábico como o português brasileiro. No nosso português, nós pronunciamos todas as sílabas com mais ou menos o mesmo tempo. Não há reduções de sílabas. Tudo é muito bem pronunciado, dá essa impressão de ser mais pausado quando está falando. E nós estamos acostumados com esse ritmo, que é o ritmo do português brasileiro. Mas o inglês é um idioma de ritmo acentual. Uma das características de um idioma de ritmo acentual é que ele corta, eles comem as vogais, eles não pronunciam todas as vogais. O que leva uma pessoa que não está acostumada a ouvir inglês a achar que está mais rápido, porque as palavras acabam sendo mais coladas umas nas outras e elas não vão ter o mesmo tempo se a gente for comparar com a escrita delas. Não vai ser todas as sílabas daquela palavra pronunciadas no mesmo tempo. Um exemplo legal para poder entender essa diferença entre idioma acentual e idioma silábico é o português de Portugal. Por mais que seja o mesmo idioma, o português brasileiro é silábico e o de Portugal é acentual, assim como o inglês. Então vamos pegar uma palavra que é parecida nos três idiomas para comparar. Por exemplo, no Brasil nós falamos confortável, falando todas as sílabas, todas as vogais, confortável. Já no português de Portugal, eles falam confortável, confortável. Eles cortam algumas vogais ou são mais reduzidas, então quase ali não aparece. O mesmo no inglês, comfortable, comfortable. Então essas vogais reduzidas dão a impressão de ser mais rápido, mesmo que eles falem mais lento, porque não vai ser o mesmo ritmo. E por mais lento que a pessoa fale, não vai ter a palavra não vai ter o mesmo tempo de fala como no português brasileiro. Então, primeiro de tudo é importante entender que esse ritmo é diferente, tanto para você conseguir entender melhor, quanto para falar. E precisamos acostumar com isso. Escutando muito inglês, principalmente inglês no ritmo natural, não um inglês super lento. O super lento que a gente vê assim em aplicativos ou quando professores estão explicando, servem de degrau para a gente conseguir até chegar entender num ritmo natural. Mas é preciso saber que o ritmo que os professores falam, que os aplicativos vão usar, já é bem mais reduzido do que o ritmo natural do idioma. Então é legal ter uma combinação dos dois. Escutar alguma coisa no seu nível, que seja um pouco mais lento, para conseguir entender, mas também ter contato com o idioma no ritmo natural, para ter noção que aquilo é a velocidade natural deles, que não é porque está mais rápido. Outra razão por que muitas pessoas não conseguem entender o inglês falado é pela falta de vocabulário. Quando escutamos uma palavra nova no meio de uma frase, mesmo que a gente entenda as outras palavras, é comum a gente acabar não entendendo nada. Porque como a gente não está acostumado com ritmo no começo, parece que aquela palavra junta com as outras e a gente começa a não identificar nem as palavras que a gente conhece, mesmo que na frase foi só uma palavra nova. Então, se falta vocabulário, fica muito mais difícil de entender quando escutamos. Na escrita acaba sendo um pouco mais fácil porque a gente tem mais tempo para tentar entender e não tem essa dificuldade de não identificar os sons, porque está escrito ali, então tem mais tempo de, eu não conheço essa palavra, mas eu conheço as outras, então consigo deduzir e entender o contexto. Quando estamos escutando é muito mais difícil de fazer isso se falta vocabulário. Outra questão que dificulta um pouco esse entendimento é que a conexão das palavras, como elas são escritas em inglês e como elas são pronunciadas, não é muito lógica. Então uma combinação de letras pode ser pronunciada de diversas formas dependendo da palavra. Então a gente só vai saber mesmo quando a gente ouvir como aquela palavra é pronunciada e aprender ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Não dá pra só ler uma palavra e adivinhar como ela é falada, porque às vezes a mesma combinação, aquela letra pode ser pronunciada de uma maneira diferente dependendo da frase, dependendo da palavra. Então, se você aprender uma palavra nova em inglês lendo, é muito provável que se você escutar essa palavra, você não vai entender ela, mesmo você conhecendo a palavra nova. Porque você sabe como se escreve, mas ainda não está acostumado com o som dela, que pode ser bem diferente da escrita. A solução é sempre que aprender uma frase ou palavra nova, procurar escutar como ela é pronunciada. Eu indico o site English, que você pode pesquisar a palavra, eles mostram vários vídeos no YouTube com sotaques diferentes, com assuntos diferentes, usando essa palavra. Então você pode escutar como ela é falada dentro de uma frase, porque às vezes também tem essa diferença, ela isolada é falada de uma maneira, dentro da frase eles podem juntar os sons, por isso que muitas vezes a gente não consegue entender. Então é muito importante escutar essa palavra várias vezes em outras frases
para começar a aprender realmente identificar aquela palavra quando a gente escuta, porque só de ver uma vez não vamos aprender dessa maneira. Tem que praticar bastante, escutar várias vezes para conseguir entender. E como eu sempre falo aqui, é melhor aprender com combinações de palavras ou frases do que palavras soltas. Tanto para você conseguir montar a frase melhor, depois quando chegar nessa fase de falar, não ficar perdido para juntar as palavras que você aprendeu, tanto para pronúncia, porque quando a gente escuta uma palavra de uma maneira isolada, ela não tem a mesma pronúncia muitas vezes do que ela tem dentro de uma frase, por causa dos sons que são reduzidos muitas vezes no inglês. Então, por exemplo, se você aprendeu separadamente what about you. Ok, você conhece essas 3 palavras, conhece a expressão, mas alguém vai falar, eles não vão falar what about you, eles vão falar what about you, ou what about you. Dependendo do lugar, eles podem cortar o T ou trocar por um som de R. Então, tem essas conjunções, tem essas junções de sons que podem dificultar você entender se você está estudando com palavras isoladas. Se inscreva no canal para aprender idiomas. See you on Tuesday!